Capítulo 11. Unindo todo o exército real em Aurora. Livro O Mundo das Doze Cores, A Era das Revoluções, livro 2, por Tiago Lara da Rocha. Logo após então toda aquela cena, Susana puxa Gallion para dentro do quarto novamente e pede detalhes do que está para acontecer. Gallion não poupa informações, realmente explica tudo, deixa Susana muito feliz e esperançosa com o rumo que seu querido filho, antes cego e agora o ser mais importante do Reino das Doze Cores, está tomando. E libera Gallion para que ele finalize sua vinda ao Reino Vermelho e volte o mais rápido para Aurora, já que o Rei dos Reis o espera. Gallion segue rapidamente para onde Varion ficava. Encontra seu antigo mentor envolto em livros e desenhando conjecturas de possíveis caminhos que a humanidade vai tomar e começa a falar com calma. Olá, Varion. Vim somente aqui para me despedir e agradecer por tudo que fez por mim e por Catarina. E dizer que já vou voltar para Aurora, encontrar Thomas e partir para essa nova etapa de nossa aventura. Varion, que está exausto com o cabelo todo desgrenhado e seu aparelho para enxergar melhor caído pelo rosto, levanta o olhar para Gallion e diz: Eu que agradeço por sua presença, Gallion. A sua capacidade única me deu tantos motivos para estudar, para me preparar e para novamente voltar a ver sentido na vida. Achei que já sabia de tudo, que nenhum conhecimento me era desconhecido. Mas, ao te conhecer, pude vislumbrar algo que nunca ninguém imaginaria. Troca de mentes, controle de animais e de seres humanos, algo realmente surreal. Quero te fazer um pedido. Nesse momento, Gallion somente assente com a cabeça como quem dá liberdade para o amigo e mentor pedir o que quiser, que ele vai se esforçar o máximo para fazer. E assim Varion fala: Vou ficar aqui estudando o tempo todo e entendendo cada vez mais sobre sua condição. Mas me prometo uma coisa: quando precisar de mim, a qualquer momento, pode acessar minha mente, controlá-la, usar tudo que eu sei. Vou te dar a minha permissão, e nem que seja meu último suspiro, você vai poder acessar tudo que já adquiri de conhecimento, e assim me levar com você para onde você for. Pois já não sou mais tão jovem como vocês, fui atrofiando os músculos e não consigo sequer levantar de tanto ficar sentado e deitado estudando. Assim peço a você, que seja meus olhos, minha mente e use de tudo que eu posso te fornecer. Gallion sente uma gota de lágrima escorrendo pelo seu rosto, pois sente que o amigo e mentor está com pouco tempo de vida. Ele não entra em detalhes sobre a possível doença de Varion, mas concorda com tudo que ele falou. Ele se sente lisonjeado e extremamente grato por ter a oportunidade de entrar em tão sublime inteligência. Com um aperto de mão e um abraço demorado, naquele acordo entre almas está selado. Varion iria a qualquer lugar que fosse por meio da mente de Gallion. Eles estariam para sempre conectados. Seria esse um grande trunfo para que Thomas pudesse utilizar quando necessitasse, pensou Gallion. Depois então, de todos esses momentos, o Exército Vermelho já está na porta de saída, somente esperando seu comandante. Susana e o alto escalão dos Vermelhos está esperando para se despedir de Gallion. Philip, que até então estava no Reino Azul, com sua esposa Anna, aparece para esse momento de despedida, e não deixa para trás todo o sentimento que tem por aquele menino. Entrega em suas mãos seu escudo, algo que ele nunca deixava com ninguém, tanto que mesmo Anna fica surpresa e ele diz: Gallion, leve esse escudo que representa tudo o que sempre acreditei. Sempre pensei em ser o maior defensor daqueles que admiro, e no primeiro momento foi meu irmão Derek e depois Thomas. Use ele para se defender, defender quem você tanto ama. Seja o maior protetor do seu tio Thomas. Ele tem um papel único nessa história, mas sinto que você também tem. Gallion, novamente emocionado, guarda aquele item especial e se despede de todo o que estava naquele local. Philip e Anna, casal comandante do Reino Azul e Vermelho, Susana, a eterna rainha dos Vermelhos e principalmente Varion, que está em sua mente. Assim, o guerreiro improvável segue para Aurora com a principal contribuição que o Reino Vermelho tem para o Exército Unificado, seu poderio militar. Após alguns dias de travessia, os Vermelhos chegam em peso a Aurora e Gallion finalmente encontra Thomas, que logo diz sem pestanejar: Acompanhei tudo por meio dos seus olhos, Gallion, pode ficar tranquilo. Assuma seu posto de pupilo dos Vermelhos, estamos aguardando os últimos reinos chegarem para enfim dar continuidade no nosso processo. Gallion, sem abrir a boca, apenas assente e concorda com Thomas. Ele sente em seu interior que Thomas sabe sobre tudo que ocorrera e que não precisava entrar em detalhes. Assim ele se senta em seu local de direito e vê que já tem 8 lugares ocupados.
Faltam apenas 4 reinos chegarem para então ele finalmente ver o que vai acontecer. Thomas está organizando suas coisas e pensando nos próximos passos, quando escuta o último reino abarcar em Aurora. Os sempre atrasados do Reino Roxo chegaram por meio da travessia marítima e com toda a sua pompa. Assim, com cada um dos pupilos em seus devido lugar, com toda a contribuição que cada um dos reinos deveria levar para aquele local, Thomas está finalmente com tudo pronto para dar seguimento ao próximo passo que mudará a humanidade. Ele se levanta de seu trono com a junção das cores da aurora boreal e fala: meus irmãos, temos aqui todos os pupilos designados pelos escolhidos de cada um dos reinos que já passaram pelo mundo das 12 cores. Com toda a contribuição que puderam trazer, agora é a hora de darmos um novo passo rumo à prosperidade e novas aventuras. Vamos ver aqui hoje algo que nunca ninguém imaginou, algo único de uma beleza estrondosa. Vamos para outra realidade, para outros planos. Todos devem confiar em mim cegamente como vivi durante parte da minha existência. E assim vamos chegar a um local nunca antes alcançado. Assim Thomas retira de dentro de um baú, muito bem lacrado, uma arca toda lilás. Nela continha a maior das poções, a maior das magias já inventadas em todo o mundo. Aquela poção possui uma aura lilás ao seu redor. Ela emana poder e irradia vontades e soluções. O Rei dos Reis a pega com todo o cuidado do mundo, sob os olhos de todos seus pupilos e atrás de cada um daqueles totens que está a população que foi para aquele local de cada um dos reinos. Ninguém respira naquele momento, ninguém se mexe, um músculo sequer. Todos ficam extasiados, aguardando o que vai suceder daquele momento único, de forma então que o unificador caminha em direção ao altar que está disposto acima de todos aqueles tronos, um local levemente mais alto, com um pequeno buraco no centro, como quem diz, aqui é o local que pode ser inserido algo espetacular. Thomas, ao chegar perto daquele altar, sente milhares de olhos o observando, sente que ali é o local em que ele deveria estar. Sente que tudo convergiu para aquele momento. Sente que seu primeiro dever da Era das Revoluções foi cumprido. Ele então sente um ímpeto de alegria, de euforia e de animação, que o faz tomar uma conduta avaliada por muitos como no mínimo arriscada. Ele joga com toda a força que tem aquele frasco brilhante direto no buraco, sem perguntar nada, apenas arremessa com toda a sua força e a animação que ele está naquele momento. A poção passa tinindo pelo local e, ao se quebrar na parte interna daquele orifício, uma luz incrível emana primeiramente pelo buraco, mas que acaba por abarcar a todos que ali estão no salão e depois irradia e engloba todo o exército que está disposto ao redor. Acaba por levar a todos a um outro plano, a um local de difícil explicação. O Rei dos Reis, novamente, ao abrir os olhos, como fez ao conquistar a Aurora, começa a ver algo que ele ainda não tinha visto em seu pouco tempo enxergando. Ele está em um plano astral, em outro local, um espaço que não existe no mundo das 12 cores. É como se fosse um portal para uma galáxia, de forma que antes disso eles passam por um eixo com diferentes lacunas. Vários caminhos podem ser observados, que levam a planetas diferentes. Thomas, somente ao abrir os olhos, já percebe a importância de se interpretar adequadamente o que está acontecendo. Assim ele se vira para trás e observa que ali estão somente os 12 pupilos, todos o olhando e esperando o seu comando. Alguns já estão com a arma nas mãos, outros somente boquiabertos, mas Thomas não deixa de pensar onde estão todas aquelas outras pessoas que estavam ao redor de Aurora. Enquanto o Rei dos Reis raciocina, todos do planeta, todos os planetas começam a brilhar e os caminhos se tornam mais visíveis e dispostos de maneira uniforme. Ou seja, eles estão no centro e saem caminhos infinitos daquele local, inúmeros, e Thomas não consegue acompanhar, mas um deles brilha mais, um deles atrai a atenção de Thomas diferente. Ele sente como se fosse puxado para aquele caminho, e é isso que ele faz. O unificador então vai para aquela trilha que leva a um dos mundos. Ele ainda não sabe o que significa, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sente que é por ali que deve seguir. Ele vai andando bem devagar e percebe que todos os outros o acompanham com determinada cautela. Todos vão passo a passo chegando perto do que representa aquele novo planeta. Thomas vai chegando cada vez mais próximo, quando está a um braço de distância, ele estica levemente sua mão. E, com o intuito de encostar naquele globo extremamente brilhante, ele é puxado de maneira brutal para dentro do planeta e acaba perdendo a consciência. Thomas, ao acordar, percebe que está em um chão extremamente duro, formado por uma areia grossa e petrificada.
Ele olha ao seu redor e não enxerga mais ninguém, apenas sua espada que está a seu lado e ele ainda está vestido com o manto avermelhado que sempre utiliza. Ele se levanta, limpa os olhos e não vê nada a quilômetros de distância. Apenas observa o mesmo terreno árido e arenoso, sem nenhuma alma viva à sua frente. Ele começa então a tatear o chão, como se estivesse em busca de algo diferente, pois sabe que à sua frente nada encontrará. Ele sente que está em um local que ainda não conhece as propriedades e não sabe como funcionam. Somente se lembra de tudo que viveu e do que passou. Sabe que é o Rei dos Reis, que fez o uso da maior das poções e foi parar em um eixo temporal. Contudo, depois que chegou a encostar naquele planeta brilhante, acordou naquele local feio, desértico, sem ninguém por perto. Thomas, que nunca se desespera, consegue raciocinar rápido e percebe que ninguém conseguiria sobreviver em local inóspito na superfície. Os seres daquele planeta novo devem estar abaixo daquele solo grosso e devem se proteger daquele sol escaldante. Nada daquilo existia no mundo das 12 cores. Sempre havia alguma vegetação, sempre havia água e animais por todo lado. Ele nunca viu nada daquela forma. O unificador começa a andar a esmo, mas sempre em uma direção específica. Acompanhando a posição do sol, ele segue sempre rumo a norte. Vai observando o solo, buscando alguma forma de adentrar e se proteger. Contudo, depois de horas que parecem dias para Thomas, nada encontra. Somente desolação, desespero e ardor. Até que ele sente seu corpo desfalecer e começa a perder a consciência novamente. Ao não conseguir acessar os seus pensamentos, a única coisa que vem em sua mente é a imagem do seu pai, Derek, e dos escolhidos naquele local lindo que ele havia os encontrado. Ele tenta, como sua última cartada, rogar aos seus antecessores ajuda, pois sabe que a missão não termina ali, naquele local desconhecido, sem ter realizado e cumprido a sua profecia. Assim, ao elevar seus pensamentos aos escolhidos, uma rajada de vento sopra em direção a Thomas, despertando-o brevemente, no momento exato e suficiente para que ele perceba que aquele vento retira a poeira de um alçapão. Então uma alavanca se mostra, ele a puxa, abre uma portinhola e cai para dentro daquele porão que tanto aguardara. Novamente o Rei dos Reis perdeu a consciência, mas ao acordar se depara com novos companheiros. Percebe que um grupo de pessoas o ajudou, deu-lhe água e está oferecendo alimentos. Thomas aceita de bom grado, percebe que são pessoas simples e que sabem o que estão fazendo para viver naquele local. Assim o unificador tenta se comunicar depois de ter se alimentado, pois está extremamente preocupado com seu exército. Ele começa a falar, mas percebe que as pessoas não o entendem. Passa então a gesticular e assim a comunicação flui. Ele percebe que aquelas pessoas estão com medo, que são apenas de 15 a 20 e que estão com os olhos cheios de esperança ao ver essa pessoa que surgiu dos céus e que eles nunca tinham visto antes. Thomas tenta perguntar sobre seus companheiros e as pessoas apontam para um que parece ser o líder. Ele toma a frente e se direciona diretamente para o Rei dos Reis e fala arcaicamente uma linguagem que de forma surpreendente Thomas consegue entender. Nós somos os escravos deste mundo. Nos rebelamos e nos escondemos nesse deserto inóspito. Aprendemos a viver e nos alimentar dos pequenos animais e insetos que por aqui vivem e da água que brota do solo profundo. Desde os primórdios da nossa existência, escutávamos que iríamos encontrar um Salvador, que iria conquistar esse planeta de volta para nós. Ao ver você surgir do céu, por uma luz intensa, pensamos que pode ser você. Thomas abre um leve sorriso, abaixa o olhar e percebe que com certeza tudo está fazendo mais sentido do que nunca. Ele sabe que sua ida e sua atração por aquele planeta não era à toa. Ele sabe que seu processo de expansão não era simplesmente para aumentar os territórios do mundo das 12 cores, e sim para fazer aliados e devolver os planetas a quem realmente os possuía. O unificador fala: podemos dizer que sim, sou aquele que vocês estavam aguardando. Thomas fala isso com tanta confiança e convicção que ninguém que está ali duvida de nada. Todos ficam felizes e com novos lampejos de alegria em seus olhos, de forma que o líder então retorna a falar. Sabemos disso, não temos dúvidas, estávamos aguardando por mais de 40 anos. O império que domina o nosso planeta dizimou nossa população e necessitávamos de alguém que pudesse trazer a nossa paz de volta. Assim, Thomas diz suas últimas palavras antes de declarar a tão temida guerra. Só preciso de uma coisa, para que possamos retomar o território de vocês. Digam-me, onde estão os meus companheiros?